Meu nome é Carlos Cunha, eu sou diretor regional da BGD. Nós estamos nessa empreita junto com a associação aí desde o início, desde a sua fundação, em 2015, 2016 a gente já assumiu uma diretoria e nesse período a gente vem acompanhando para aí a questão da geração distribuída aqui no nosso estado e no Brasil. Vou passar rapidamente aqui os primeiros slides que tem a ver com a questão da geração distribuída. Aqui é uma apresentação, um breve resumo. A gente é cofundador do Grupo BC Energia e hoje a gente está como CEO do Grupo Sigma Engenharia. Hoje a gente atua basicamente na parte de EPC e projetos de geração distribuída, mais projetos de médio e grande porte. Aqui fala a respeito do conceito de geração distribuída e as suas fontes, a questão da geração remota e da geração na base de consumo, rooftop, os modelos de geração que nós temos aí, a questão do alto consumo local, consumo remoto, geração compartilhada de múltiplas unidades consumidoras. Isso foi uma abertura que aconteceu lá no ano de 2016, onde realmente houve um crescimento exponencial da geração distribuída em função dessa oportunidade de trabalhar com empreendimentos de maior porte. Uma coisa interessante com relação à questão da geração distribuída é que nos projetos maiores, você ligado em média tensão, você tem uma situação onde você tem demandas contratadas e você tem uma diferença entre a questão da curva de produção do sistema fotovoltaico e a curva de consumo. Então, normalmente, isso foi colocado hoje aqui no início, o nosso presidente da BGD falou a respeito das oportunidades que nós temos, principalmente em trabalhar com sistemas híbridos, justamente para poder otimizar a produção de energia, diversificando as fontes e podendo atingir também a rede, injetando energia na rede em outros horários que não somente no período de irradiância solar que a geração fotovoltaica oferece. Então nós temos tudo isso aí ainda para poder aproveitar e atender essa demanda aí utilizando os sistemas que já estão sendo pagos, né, aí o uso do sistema de distribuição. Fala aqui algumas das vantagens com relação à questão da GD, eu acho que todos já conhecem, também vamos passar direto nisso aí. As empresas do mercado, vocês também, com certeza, fazem parte de algum dos grupos que atuam na geração distribuída, devem estar dentro de uma dessas situações aí. E a gente fala um pouquinho também da associação. A associação, ela foi criada em 2015, então aqueles que tiverem desejo, que tiverem oportunidade, podem nos procurar se tiverem interesse de participar da nossa associação. Hoje nós temos mais de 1.000 associados, então será uma satisfação poder recebê-los. A questão das fontes, hoje, quem é que está atuando na matriz e o que nós temos hoje em geração instalada. Então hoje nós estamos chegamos ao nível de 23 giga de geração, instalada em geração distribuída, e aonde nós temos uma situação que está dividida, né? Essa potência instalada está dividida em solar, eólica, hidrelétrica e térmica. Então são potências que a gente sabe que a grande maioria da potência instalada é energia solar, mas a gente tem também um número interessante e alguma coisa que a gente vai ver aqui especificamente do estado de Goiás, que eu vou passar mais adiante também. E como é que está essa carga hoje instalada? Como é que ela está dividida em termos econômicos, né? A gente tem 50% hoje instalado em residências, alguma coisa em torno aí de 27% em termos de comércio. A rural, ela tem uma atuação bastante importante aqui no nosso estado, aí, chegando a 14%, e uma pequena parte aí, 6,94% na industrial. Então aqui nós temos o consumo remoto em número de ligações e o consumo local, o rooftop. Em torno de 77% aí é consumo local.
E como é que está a situação nossa hoje, o estado de Goiás? A gente participa nesse ranking hoje em 7º lugar. Nós já estivemos no passado em até 5º lugar, 6º lugar, e hoje está em 7º lugar. A gente pergunta, por que a gente está deixando hoje essa posição aí entre 6º e 5º lugar e caímos para 7º lugar? A gente vai mostrar isso daqui a pouco também, porque o estado de Goiás ela não é um estado com um número de habitantes muito grande. Então a gente tem uma posição até interessante quando a gente trata em termos de potência instalada. Tem uma colinha aqui para falar. Então hoje nós temos, em termos de população, em torno de 3,5% da população do país. Mas nós temos 4,5% da potência instalada em geração distribuída. Então, o povo goiano ele recebeu bem essa tecnologia, essa nova modalidade, e a gente tem um crescimento ainda exponencial para poder alcançar aí dentro dos próximos meses. Segundo algumas fontes, para vocês terem uma ideia, a gente fala que esse número hoje de 1.050 GB que foi conseguido, aí 1,5 GB que foi conseguido de potência instalada, existe hoje na fila alguma coisa próximo de mais 1 GB para poder instalar nos próximos meses e uma parte do ano que vem. Então existe um potencial enorme ainda a ser explorado. Aqui nós temos a situação a nível Brasil, como é que está o ranking dos estados, né? Em primeiro lugar, o estado de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, e a gente está lá em 8º lugar. Em 7º lugar, desculpe. Isso aqui já passou. E unidades consumidoras. O estado de Goiás hoje tem 87.812 unidades consumidoras instaladas. A gente olhando assim não é um número muito grande, mas essa progressão ela aconteceu de forma muito rápida dentro do estado. E a gente tem uma diversificação também das fontes aqui, ó. Nós temos 2 fontes hídricas hoje em geração distribuída e temos pelo menos hoje, que a gente tem conhecimento aí, de mais uns 20 projetos ainda para entrar em funcionamento em geração distribuídas no sistema hídrico. Tem uma pequena eólica que está instalada e tem também 23 unidades geradoras térmicas. E aqui vem uma estratificação um pouco melhor aí a respeito das unidades térmicas, como é que elas estão instaladas aí. Nós temos bagaço de cana, 1 unidade, biogás, resíduo florestal, 1 unidade, a gente tem resíduo urbano, 1 unidade, são todas unidades de pequeno porte, né? Mas assim, mostra o nível de diversificação que já tem apresentado e alguma experiência que já está sendo feita no mercado. Ali, hídricas são 2, né? Que tem uma potência instalada aí de 1,6 praticamente, 1,6 megas. E tem também a questão da solar, que é disparado aí, são 87.787 unidades em geração solar. Esse número aí é interessante para mostrar como é que foi a progressão em número de unidades, como é que aconteceu. Lá em 2014, nós só tínhamos 2 unidades consumidoras ligadas em geração distribuída. Em 2015, foram mais 19 unidades. Em 2016, foram mais 595 unidades. 2017, mais 696. E esse número passou, depois de 2017, a uma projeção aí geométrica, né? Acrescentou mais quase 1.100, depois mais 4.500, depois mais 8.000. A gente passou para mais 16.000 já em 2021. 2022 ultrapassou a casa das 35.000. E a gente, esse ano,
está basicamente no mesmo número do ano passado. Se a gente pensar aí que nos primeiros 6, 7 meses do ano, a gente já conseguiu chegar aí mais da metade do ano passado. É claro que a gente sabe que esse número ele tende a estabilizar. Vai estabilizar porque houve essa correria muito forte desde 2019 para cá em função da mudança regulatória, e ele vai estabilizar, mas não vai parar de crescer ainda. A gente tem números positivos, a gente tem fatores que vão facilitar. Um deles é a questão da diminuição do custo do equipamento. A gente tem essa mudança regulatória escalonada para a questão da geração própria, principalmente de pequenos produtores, né, para consumo próprio, consumo residencial, sem ser geração remota. Então, isso não vai interferir, não vai impedir que a geração distribuída continue crescendo por um tempo ainda. Bom, os números que a gente tinha para apresentar do Estado são esses aí, mas eu queria deixar aqui uma palavra de confiança para vocês. Nós sofremos um impacto muito forte dessas mudanças regulatórias. Eu acho que o impacto foi muito mais psicológico e a gente está percebendo agora um retorno das atividades. Então, a gente tem certeza que tem muito potencial ainda no estado de Goiás e nós acreditamos na nossa Caixa Empresarial e acreditamos no povo goiano que aceita bem essa questão da sustentabilidade e da geração distribuída. Muito obrigado a todos.